Vamos lá então. Bom, então em 1935 vai ser criada ou fundada essa Aliança Nacional Libertadora. Lá no texto aparecem algumas de suas principais bandeiras, né? Reforma agrária, não pagar dívida externa, nacionalizar empresas estrangeiras, liberdade, contra a ingerência externa na economia. Então tá, aqui bem no resuminho tá claro, e lá no nosso texto está um pouquinho mais didático, assim, um pouco mais não. E aí, ela surge em oposição ao fascismo, no caso ao integralismo, então anti-integralista, mas também anti-Getúlio. O líder principal é Luiz Carlos Prestes, lembra? Ele não participou da Revolução de 30, falou que aquilo lá era Revolução Burguesa. Ele vai para a Argentina, né? Ele tem contato com comunistas argentinos, uruguaios, não sei o quê, aprende aqui, torna-se marxista, vai para a Rússia, ele vai ficar em Moscou. Então ele passa a ser um quadro do Partido Comunista. E aí a luta dele vai ser um dos principais adversários do Getúlio Vargas. E aí quando chega aqui, nesse momento, a luta dele então é contra o integralismo, mas também contra o Vargas. O que ele quer fazer é a Revolução Socialista. Obviamente então que Vargas não vai gostar desse movimento, mas ele não pode fazer muita coisa porque é democracia e a Constituição permite, é liberal. Até que, por incrível que pareça, não sei se está aqui no texto tal, vai ter uma comemoração. Lembra do Revolta do Forte de Copacabana? Então, Revolta do Forte de Copacabana, ou 18 do Forte, que foi parte do movimento tenentista, do qual o Prestes foi líder. Ele não foi lá líder da Revolta dos 18 Forte, ele foi da coluna Prestes, mas eu no mesmo contexto. Então, ao comemorar essa data, por ingenuidade, que eu não acredito, ou por muita confiança, que eu acho que foi por aí, ele faz um discurso duríssimo contra Vargas. Confiança no quê? Ele tinha confiança de que o Brasil estava preparado para fazer a Revolução. E olha só, a Revolução vai começar pelos quartéis, então ele está apostando aqui nos militares de esquerda, que também existem. É muito mais tradicional falar dos militares de direita, né? Em todo lugar. Mas também temos. Né? A Revolução Russa teve apoio também do exército, por exemplo. Bom, então ele vai acreditar que isso está acontecendo. Talvez ele. E aí ele passou essa certeza também para a União Soviética, né? Então ele vai, faz um discurso e tal. Eu notei alguma parte do discurso, tem uma questão lá, acho que no exercício, fala sobre isso, mostra uma partinha também. Eu notei uma que fala assim, ó. Isso dito em voz alta e abaixo o governo odioso de Vargas. Abaixo o fascismo. Por um governo popular revolucionário. E termina assim: todo poder à Aliança Nacional Libertadora. Todo poder à Aliança Nacional Libertadora, você lembra? Do que te lembra isso? Lembra? Não lembra porque não estudou. Estuda já. Lembra a Revolução Russa. Quando Lenin volta do exílio para a Rússia, ele leva aquelas... né? Defende aquelas teses de Abril, terra, paz e pão, e o slogan, isso, todo o poder aos sovietes. Cara, todo o poder aos sovietes.
Revolução Russa. Todo o poder à Aliança Libertadora. Então é o que o Vargas precisava. Esse cara quer fazer revolução, vão dar golpe, não sei o que, não sei o que. O Vargas já tinha aprovado uma lei de segurança nacional. Então, não é tonto, né? Sabendo que podia acontecer, já tinha essa lei. Aí ele vai, para isso aí é feito começo de julho. Menos de 10 dias depois, ele já invade, ele manda invadir os escritórios da Aliança Nacional e acaba com ela. Ela vai ficar ilegal. Mas não era democracia? Era, mas ela vai dizer que é questão de segurança nacional. O Brasil vai entrar em estado de sítio, e logo vai ser estado de guerra, que é estado de sítio mais prolongado. E aí você pensa, quando ela era legalizada, eu falei, tinham vários grupos ali, anti-integralistas. Agora que está clandestina, porque você proíbe, mas os caras vão tentar se reunir. Então, como ela está clandestina, só vai ficar lá quem? Então, não que já estavam acostumados com a clandestinidade, não é assim também, mas pode ser também assim. Aqueles mais de maior convicção, aqueles que já tinham uma experiência de clandestinidade. Então ela ficou praticamente dominada, vamos dizer assim, né, no contexto da formação dela, na direção das ideias, do que fazer, pelos comunistas, por Luiz Carlos Prestes. E aí a coisa complicou, né? A ideia de que o Brasil estava preparado para uma revolução ainda era a ideia do Prestes. E tem um debate historiográfico que vai dizer assim, e é o que o próprio Prestes defende, que ele, né, analisando as realidades aqui do Brasil, é que entende que era o momento de fazer a revolução. E com seus, obviamente, militantes, participavam dessa mesma ideia, né? Resolveram fazer uma revolução aqui no país. Outros vão dizer que isso foi orientação de Moscou, que Luiz Carlos Prestes estava aqui justamente para fazer isso, financiado, inclusive, orientado pelo Partido Comunista Russo. Essa ideia, inclusive, é aquela que é mais forte. E ele vai, vamos dizer assim, dar cabo disso. Então, no primeiro momento tem toda aquela perseguição à Aliança Nacional, o pessoal se esconde, foge, tal. Depois vão se regrupando. No retorno, Vargas vem com a companhia, vamos dizer assim, da Olga Benário. Vamos ver se a gente consegue falar um pouco da Olga depois, né? E vai organizar o que será chamado de Intentona Comunista, tá? Que é a revolta comunista de 1935. Então aparece aqui no coluna da direita, tá? Aparece aí, ó, o Levante ou Intentona. Intentona significa um projeto insensato, tá? Ataque imprevisível ou imprevisto, tá bom? De 1935. Então, eles vão subverter alguns quartéis em Natal, Recife e Rio de Janeiro, acreditando que a partir daí desencadearia, quer dizer, outros quartéis se revoltariam, a população também, e teríamos uma revolução. Um dos problemas é que essa avaliação estava um pouco equivocada. Havia a oposição, havia tudo isso, mas o povo não estava organizado para pegar em arma. E boa parte dos militares também não. E houve uma sincronia, uma falta de sincronia. Porque começou lá em Natal. Depois, né, não foi assim tudo ao mesmo tempo. Então, tanto que em Natal eles tomaram o poder lá, ficaram alguns, né, alguns falam até 4 dias, ficaram um tempo lá no poder. Mas enquanto isso,
todo mundo ficou sabendo. Então, quando aconteceu no Rio de Janeiro, foi um fiasco total. Aqui acho que era Gil do Barata, que era o líder. Quando acontece em janeiro, já tá todo mundo preparado. Naquele mesmo quartel lá da Praia Vermelha, lá, esqueci o nome agora. E eles acabam sendo presos, desbaratado tudo que eles estavam fazendo, né? Tem fotos, inclusive os militares saem todos abraçados assim dos quartéis, inclusive a maioria que está lá nem não é comunista, mas eles acreditavam nessa ideia aqui. Por isso que tem alguns autores que falam que isso não foi coisa de Moscou, outros falam que foi. O que importa, gente, é que foi um fracasso. A intentona comunista foi um fracasso. E foi mais uma justificativa para Getúlio Vargas. Porque aqui ele vai prender quem ele quer. Até quem não era comunista, quem não era socialista, vai prender quem ele quer, vai tirar todas as lideranças. E vai dar o seu golpe principal, vamos dizer assim. Qual é o golpe? Vamos só ver se tem alguma coisa a mais aqui desta intentona comunista. Alguns textos chamam essa intentona, ou esse movimento aí, de quartelada, porque foi a partir dos quartéis. E é justamente ali no final do ano. Nosso texto não mostra também aqui, né, o período aqui, no final do ano, tal, Natal, Recife, Rio. Então, só isso aí. Tá. Rio de Janeiro. Tá. Então depois eu falo aqui da Olga, que está pedindo aqui um comentário, né? Bom. Getúlio Vargas, que não era bobo nem nada, queria continuar no poder. Cara, ele estava planejando alguma coisa. Bom, no Brasil é meio assim, eu não estou dizendo no Brasil, mas eu acho que em qualquer lugar, né? Por isso que a política é complicada, gente. Temos que fazer alguma coisa, porque senão alguém faz por nós. Mas tem que ter muito estômago. Então o governante, quando ele está no poder, o que ele quer? Continuar lá. Então parece que depois do primeiro dia que ele assume o poder, ele já começa a pensar em como continuar, como ser reeleito. Todos, tá? Esquerda, direita, centro, cima, baixo, todo mundo. Ou porque quer o poder, ou porque tem a convicção de que só aquele grupo conseguiria resolver os problemas. Pode ser até coisa séria mesmo ali, não só de ganho pessoal. Às vezes é de ganho pessoal, às vezes não, é ideológico, mas é esse negócio da mosca azul que te morde e você fica aí com esse negócio do poder. Então Vargas queria continuar no poder. Mas como, né? Porque pela Constituição ele está seguindo, em 1938 teremos eleições, em janeiro. Então ele pega, tendo essa experiência aqui, ele fala, como é que eu vou aproveitar isso? Aí, de repente, um militar encontra um documento. Um documento que é, na verdade, um plano comunista para tomar o poder no Brasil durante o período de eleição. Violento, sangrento, matar políticos, fazer a revolta. Ele pega esse documento, leva para Vargas, e Vargas fala, tá aqui o que eu quero. A partir desse documento eu tenho a justificativa. Isso é novembro. Vargas ele vai no rádio, vai ter uma aula que vai falar sobre cultura e tal, aí você vai ver a importância que tinha o rádio naquela época. Então ele vai no rádio e faz o pronunciamento. Então ele praticamente fala assim, primeiro, cancelamos as eleições, não teremos eleições ano que vem. E quem continua lá? Ele mesmo. Acaba com os partidos. Para que queremos partidos? Os partidos nos dividem. Eu falo diretamente com o povo, não preciso de um canal para falar com o povo. Não sei se eu tinha aqui umas anotações sobre a fala. As pessoas que estão envolvidas nisso
Góes Monteiro, Olímpio Mourão, esse negócio todo, e outros que vou citar ainda, serão também protagonistas de um golpe de 64. Você vai estar falando em golpe, mas o que tem a ver? Cara, tem a ver que esse plano era falso. Era uma mentira. É como se você pegasse o caderno seu, escrevesse aí com uma letra que não é sua. Ah, não gosto da escola, não gosto do professor, acho meus amigos chatos, faz um monte de coisa ruim. Aí pegava e falava assim, olha aqui, dona Arlene, o que o Joãozinho escreveu? O Joãozinho não escreveu nada. Não, aqui o documento. Cara, isso foi o documento foi forjado. Por isso que no seu texto, em outros, vai falar pseudoplano, falso plano, ou plano forjado, por um militar integralista, fascista. Fez como se fossem os comunistas e Vargas vai utilizar. E Vargas sabia, claro, o grupo dele é que faz isso. E vai utilizar isso como pretexto para continuar no poder e agora mais forte. E veja, ele vai usar aquela experiência de 35. Olha, já tentaram lá, viu como é que os caras são. Cara, vão usar a vida inteira, qualquer coisa que se faça, é o comunismo. Esse plano é chamado Plano Cohen. Alguém pode falar Plano Cohen, tudo bem. O nome que foi dado para esse plano. Inclusive, até no nome tem coisa, a palavra Cohen é um nome judaico, também do antissemitismo. Mas ninguém tinha como saber disso naquela época, a não ser os envolvidos. Por quê? Porque fez isso, perseguiu um monte de gente, obviamente, né? E implantou um novo governo. Um novo governo, vai ser chamado de Estado Novo. É uma ditadura, caracterizada pela repressão e pela censura. E Vargas não era bobo, ele vai cancelar aquela Constituição bonitinha, ele vai fazer outra. E por que fazer outra? Até para não dizer que não tem Constituição, tal, aquele movimento que teve lá em São Paulo 32, pois é, vamos dar essa brecha. E aí, na ditadura, como é que você vai descobrir que isso é falso? Passou por verdade por um bom tempo, até a própria historiografia descobrir, falar, mas aí já era muito tarde. Cara, é um golpe de mestre, mas de ordinário, né? Esse é o golpe mesmo. Os integralistas aqui. Então, ele vai ao rádio, vai falar, ele fala mais ou menos assim, 10 de novembro, lembra que veio aquela eleição de janeiro? 10 de novembro ele faz a sua seu pronunciamento. Primeiro ele questiona esse negócio de democracia e de partidos. Não, isso aí não serve para nós. Isso aí, até a palavra partido é partir, então ameaça a unidade. Olha o discurso, hein? Eu também não gosto muito de alguns partidos não, gente, mas às vezes é melhor ter quem é criticado do que não poder criticar ninguém, hein? Ele fala assim, só temos uma saída, que é o regime forte, etc e tal. Não vamos pagar também dívida externa. Os partidos políticos são todos abolidos. E aí vem assim, já tinham 3 candidatos para as eleições de 38. Um que era o governador de São Paulo, então São Paulo ia voltar ao poder. Outro era um ligado ao militarismo, um tenente que apoiava Vargas. Vargas era mais ou menos assim com ele. E o próprio integralista, né, vai sair candidato, o Plínio Salgado. Mas ele vai dar o golpe, não tem eleição. Então tudo fica com raiva. Não, o Plínio Salgado fez tipo um acordo com o Vargas. Vargas oferece para ele o Ministério da Educação. Então ele acredita que ele vai ficar na parte da educação, que é altamente interessante para eles, que pensam nisso. Falei da educação eugênica, não sei o que, agora vai ser ditadura, então é o que eles queriam. Mas Vargas prometeu e não cumpriu, né? Depois que fez esse movimento todo, ele não vai cumprir esse acordo, essa proposta aí com o Plínio Salgado. Os integralistas vão se revoltar
vamos fazer intentona integralista. Eles já tinham tentado fazer uma marcha, deu um maior quebra-pau, muitos foram presos, mortos, não se sabe nem quantos. Isso aqui já é para a aula que vem, né? Mas só para adiantar aqui. Aí um grupo lá de 100, 80, eles vão invadir o palácio para tentar matar mesmo Vargas, tirar lá e tal. Não deu certo, acabaram presos, mortos e tudo mais. Mas o Príncipe Salgado vazou, foi para a Europa. Depois vamos lembrar o que aconteceu com ele. Ele foi, só voltou para cá depois que acabou o governo Vargas. E se deu bem ainda, hein? Ganhou um monte de eleições aí para deputado e tal. Bom, vamos terminando aqui, gente, senão vai ficar complicado. Nosso texto para justamente aqui, né? Quando no plano Cohen. O nome do novo governo vai ser chamado Estado Novo. Quem vai governar? Vargas. Então já estamos em 37, por isso que 37, não 38. Lembra agora? Parabéns. 2 exercícios do verbo. O primeiro tem aí esse cartaz, só de ver se já sabe de quem é. E depois tem um texto aqui, no crédito do texto já fala, manifesto da ANL, então você já sabe, das 2 tendências aqui, por isso que eu não vou nem lê-las, nem ler. Então tá aqui, tal. Vale aqui um comentário, gente, tem um filme chamado Menino 23, que fala sobre a ação do fascismo aqui no Brasil, do integralismo também. Um professor de ensino médio falando sobre esse assunto, uma aluna falou assim, lá na fazenda do meu tio, sei lá, do meu parente, tem um monte de tijolo com a suástica. Não é nem o integralista, é sigma, é suástica. Aí ele ficou curioso, aí ele vai pesquisar. Nossa, ele descobre uma porção de coisas. Inclusive, que jovens órfãos, né? Jovens órfãos do Rio de Janeiro, foram levados para essa cidade do interior de São Paulo e mantidos lá como escravos. Acho que 50 deles, e a menina 23, porque nem direito ao nome eles tinham, ele é chamado por número. Cara, Brasil, inacreditável. É um filme aí, você pode procurar alguma coisa sobre ele, uma referência. Eu vi por acaso, né? Achei interessante agora o tijolo, fui ver, nossa, é isso aí. Então já tem a ver com esse pensamento eugênico, né? De eugenia e tal. A pergunta, os 2 documentos expressam ideais políticos e ideológicos comuns que inspiram movimentos sociais de massa. Identifique. Então, a primeira, as diferenças. Então, nós sabemos que o primeiro é um cartaz integralista e que o integralismo fala em centralização do poder, fala em fascismo, fala em Estado forte, autoritário, tá bom? Seus membros andavam fardados, usavam simbologias, então tudo isso aí. Eu vou mandar essa resposta porque ela é escrita, tá? Mas você já responderia fácil essa. O outro é o manifesto da ANL, que é uma aliança anti-integralista, que depois se concentrou mais dentro do Partido Comunista, queria acabar com o capitalismo, com o latifúndio, com a reforma agrária e tudo mais. Mas o que tem em comum? Que pode ser igual? Os 2 são contra a ingerência externa. Os comunistas chamam essa ingerência aí de imperialismo, né? Então, contra o imperialismo norte-americano, contra o imperialismo de qualquer um. E os nacionalistas falam na supernação, né? Naquele nacionalismo exagerado, exacerbado, tudo que é nosso é bom de fora é ruim, né? Hoje em dia é bem misturado, né? Os caras tipo, se for daquele país, eu até que gosto, eu sou do outro já não, então já está um pouquinho diferente. Mas tem aqui a ingerência externa criticada pelos 2, eles também não aceitam o liberalismo e querem estados fortes. Então observe aqui, não é porque tem semelhança em algumas ideias que são a mesma coisa. Não é que você pensa 2 coisas igual ao seu amigo e 30 diferentes, você é igual, não. Então não façam as confusões, o texto é bom para isso. Depois tem as perguntas 2 e final. Explica a justificativa dada por Getúlio, cancelando as eleições de 37. Então tá aqui, ó. Ele fala da democracia dos partidos,
subverte a hierarquia, ameaça a unidade da pátria, põe em perigo a existência da nação. Então ele está justificando aqui. Trecho do discurso dele, que eu até comentei com você agora. Então o que Vargas está falando? Está justificando que é necessário implantar uma ditadura. Que a democracia está esfacelando a nação. De jeito que lá fora, essa gritaria, esse cachorro latindo no carro, o caminhão passando, né? São as condições de trabalho. O meu estúdio aqui, ele não tem, sabe, essa... Bom, já foi. Então a democracia não é forte o suficiente para manter a unidade. Parabéns. Temos alguns detalhes que vão ficar para a aula próxima. A próxima, se der, eu vou mudar a atividade para fazer hoje, hein? Se não der, fica para a semana que vem. Um abraço, até a próxima.